Olá, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal Kleber SFC, trazendo as informações do Santos, o alvinegro mais famoso do mundo. O Santos hoje encerrou sua preparação para o jogo decisivo amanhã contra o Bahia na Arena Fonte Nova, às 4 horas da tarde. O Santos que enfrenta o Bahia fora de casa, o Santos que vem de uma derrota diante da equipe do Vasco por 6-0, uma derrota vergonhosa, humilhante e vexatória. E em pleno Morumbi, diante de 54 mil, mais de 54 mil torcedores, mais de 50 mil santistas que lotaram, né, o estádio do Morumbi. E também o Santos que vai enfrentar um Bahia, que vem de uma vitória contra o Corinthians, vencendo na Neoquímica Arena por 2-1. Isso mesmo, o Bahia vem de uma grande vitória fora de casa contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena por 2-1. E também um outro detalhe do Santos, que não vai contar com Neymar. Neymar, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora, né, desse jogo decisivo contra o Bahia, volta contra o Fluminense. E em relação ao Neymar, o Neymar sentiu nesta quinta-feira, no treino do CT Pelé, um edema na coxa. Isso mesmo, um edema na coxa, e isso pode talvez atrapalhar, talvez na lista de convocação, né, do Carlo Ancelotti, o italiano que dirige, que é o atual técnico da seleção brasileira, que segunda-feira, a partir das 15h30, 3h30 da tarde, no horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ele vai realizar a convocação dos jogadores que jogarão os jogos decisivos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Falo de jogos contra o Chile, dia 4 de setembro, e no dia 11 de setembro, a Bolívia. O Brasil enfrenta Chile e Bolívia, né, nos dois jogos decisivos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então vamos aguardar, né, mais detalhes, né, sobre o Neymar, que acredito que talvez contra o Fluminense, talvez ele volte no jogo contra o Fluminense. Agora vira a dúvida se será ou não convocado com a seleção brasileira, que disputa as eliminatórias agora nos dias 4 de setembro contra a seleção do Chile e no dia 11 de setembro contra a Bolívia, tá bom? Vamos trazer para você mais detalhes, né, sobre o Neymar, né, que vai ser o principal desfalque da equipe do Santos. E agora vamos ver o que vai acontecer. O Vojvoda, que agora é o novo técnico do Santos, que chegou hoje, vou desmentir a informação, ontem falei que ele tinha chegado, apenas foi anunciado como um novo técnico, mas só que o Juan Pablo Vojvoda, ele na verdade, ele chegou hoje ao Brasil, e onde que aí vai viajar junto com o presidente Marcelo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, para Salvador, para o jogo de amanhã à tarde, na Arena Fonte Nova em Salvador, às 4 horas da tarde. Bom, provável Santos que enfrenta a equipe do Bahia, o Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e o Souza, né, que assim, complementando a defesa, meio campo com Tomás Rincon, Gabriel Bontempo e Roleiser, né, Benjamin Roleiser, o argentino, o meia ex-Benfica, ex-Estudiantes de La Plata da Argentina. O Santos comprou o passe do atleta, né, e então o Roleiser amanhã jogará, né, no meio campo, e o ataque será formado por Caballero, o paraguaio Caballero, o argentino Álvaro Barreal e o atacante, né, o centroavante Tiquinho Soares, que não vive um bom momento no Santos. Bom, o Santos, então, esse é o provável Santos que amanhã será dirigido interinamente pelo Matheus Bach, filho do Tite, que amanhã é ex-auxiliar de Kleber Xavier, que foi demitido. A comissão do Kleber Xavier não foram demitidos, né, do Santos Futebol Clube, permanecem na Vila Belmiro. Então vamos ver o que vai acontecer. Então o Santos amanhã terá um jogo dificílimo e complicado, né? Pode ter certeza, contra o Bahia vai ser um jogo dificílimo, mas amanhã é necessário o Santos conseguir os 3 pontos, conseguir a vitória amanhã no jogo muito difícil e complicado contra a equipe do Bahia, tá certo? Bom, e também uma informação, o Santos ainda tenta a contratação de zagueiros. Por enquanto, onde falei do Adonis Frias, que é difícil, né, a contratação do atleta, porque ele renovou, estendeu o vínculo com o Leão do México. Eu acho muito difícil, ex-zagueiro do Defensa e Justiça da Argentina. Então, ele que atualmente atua na equipe do Leão do México, então ele eu acho, é uma negociação difícil,
o Santos pretende contratá-lo pelo empréstimo. E também o Santos vai atrás também do jogador Vitor Hugo, do Flamengo, que está encostado, está sem espaço na equipe do Flamengo, mas também o Santos quer por empréstimo, mas é muito difícil a negociação. Então surgiu essa informação sobre a possível, né, especulação sobre o Vitor Hugo, que atualmente joga no Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer, né? O Santos precisa, de fato, agora se apressar em acertar nas contratações de reforços importantes já na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, e também Luca Meirelles, né, a jovem promessa do Santos, que era da base do Santos, que era do Sub-20, que está no profissional, ele tem propostas do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que está disposto a pagar 12 milhões de euros, equivalente a 76,2 milhões de reais. Eu acho difícil o Santos agora vender no momento agora o Luca Meirelles, mas se o Peixe precisa lucrar, ter dinheiro, né, para ter o fluxo, pelo bem do fluxo de caixa, o Santos vai pensar muito bem nessa proposta e talvez, possivelmente, possa de fato vender Luca Meirelles, que tem proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tá ok? Então, o Santos que agora segue agitado no mercado da bola, e vamos ver o que vai acontecer, né? O Santos que precisa, né, reforçar o seu elenco, né, durante, né, a competição, durante, né, já o Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então eu acredito que o Santos, a partir do momento que se conseguir uma vitória contra o Bahia, já joga com uma moral lá em cima contra o Fluminense. E vamos ver o que vai acontecer. O Santos precisa, vencer, porque depois tem um jogo dificílimo contra o Fluminense, que acredito que o Neymar volte nessa partida decisiva, dia 31 de agosto, também será às 4 horas da tarde. Bom, o jogo entre Bahia e Santos será transmitido pela TV Globo, viu? TV aberta, mas só na TV Tribuna lá de Santos e também na TV Salvador e Santos, né, que transmitirão o jogo, e para todo o Brasil, Vasco e Corinthians em São Januário, no Rio de Janeiro, tá bom? Então amanhã, Bahia e Santos na TV aberta, só que mais para Santos e Salvador, tá bom? Então essa é a informação que eu trago para você, para onde vão assistir o jogo, né, do Santos, Bahia e Santos, e também na TV fechada, Sport TV, tá certo? Bom, vamos encerrando aqui mais o pré-jogo, né, do Santos, Bahia e Santos. Amanhã volto, claro, falar da partida. Talvez não vai dar para acompanhar, mas vou analisar e também, claro, vou trazer para você detalhes do jogo Bahia, fazendo análises, né, do jogo entre Bahia e Santos amanhã às 4 horas da tarde, 16 horas, no horário de Brasília, tá bom? Então o Santos que agora amanhã precisa, de qualquer forma, precisa da vitória, precisa se recuperar, né, após a humilhação, um vexame diante do Vasco por 6-0, tá certo? E o Juan Pablo Vojvoda, que eu acabei de falar, né, amanhã estará assistindo o jogo lá no estádio da Arena Fonte Nova, acompanhando a partida ao lado, né, do presidente Marcelo Teixeira, né, que chegou hoje ao Brasil, o presidente Marcelo Teixeira, junto com o técnico Juan Pablo Vojvoda e com a sua comissão técnica, que ele não veio sozinho, trouxe mais 5 pessoas que trabalham junto com ele, formando a comissão técnica, tá ok? Então, amanhã eu volto com mais detalhes, falando do Santos Futebol Clube, que já está concentrado em Salvador para o jogo de amanhã à tarde contra a equipe do Bahia. E que vem a vitória amanhã contra contra o tricolor baiano. Bora, a equipe do Bora Bahia, como dizia o Milton Neto, Bora Bahia, minha porreta, como dizia o Milton. Mas amanhã o Santos tem que vencer o Bahia. Jogo dificílimo com certeza e muito complicado. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.